Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Com o início dos trabalhos para a transição de governo, a equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, tem sinalizado a preocupação de tentar viabilizar as promessas de campanha a partir do ano que vem. Um dos obstáculos é a limitação do orçamento para 2023, pressionado pelo aumento dos gastos públicos e das renúncias fiscais no último ano do governo Bolsonaro. Um dos primeiros gestos da equipe de transição foi abrir o diálogo com o Congresso na tentativa de buscar uma alternativa. Não tem recurso para o Bolsa Família, não tem recurso para a farmácia popular, não tem recurso para a saúde indígena, não tem recurso para a merenda escolar, então são muitas as deficiências do orçamento. Mas nós temos que trabalhar dentro da realidade. O orçamento que nós estamos trabalhando foi apresentado legitimamente pelo atual governo e legitimamente o governo eleito está fazendo gestões para emendá-lo, para que ele possa se adequar à maneira de governar do novo governante eleito legitimamente pelo povo brasileiro. Então chegamos a um acordo, um entendimento, que não cabe no orçamento atual as demandas que nós precisamos atender. Então, de comum acordo, decidimos levar aos líderes partidários, ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, a ideia de aprovarmos uma PEC em caráter emergencial de transição deste governo para o próximo governo, excepcionalizando do teto de gastos algumas despesas que são inadiáveis. Um dos principais pontos que o governo eleito vai precisar definir com o Congresso é o valor acima do teto de gastos necessário para cobrir as novas despesas. A ideia é pedir uma licença emergencial para que esses recursos possam ser utilizados no primeiro ano do governo Lula. A estimativa de aliados do presidente eleito e de analistas de mercado é de uma cifra na casa dos 200 bilhões de reais. Segundo o levantamento da XP, para embutir as principais promessas de Lula no planejamento dos gastos de 2023, seriam necessários pouco mais aí de 250 bilhões de reais. E entre pendências deixadas pelo atual governo, como, por exemplo, a desoneração feita nos combustíveis e o reajuste para servidores federais, o valor chegaria a mais de 173 bilhões de reais. Os altos valores da conta deram início a uma outra disputa orçamentária entre o atual governo e a equipe que assumirá o poder em janeiro. O destino do lucro das empresas, das quais a União é acionista. O governo Jair Bolsonaro está usando os dividendos e até fazendo antecipação, pedindo que as estatais mandem mais dinheiro para fechar a conta do pacote pré-eleitoral, que foi caríssimo, né? E acabou não reelegendo o Bolsonaro. O PT, por outro lado, não quer que esse dinheiro saia do caixa agora, porque se ele for para o Tesouro ano que vem, ajuda bastante o governo a cobrir todas essas promessas de campanha que ele fez, ou se ele ficar dentro do caixa da Petrobras, é um instrumento, né? Bastante dinheiro que a Petrobras tem para investir e começar a fomentar a economia. Além das dúvidas sobre os recursos que estarão disponíveis no ano que vem, o novo governo também terá de lidar com um cenário mais adverso. As projeções apontam um desaquecimento da atividade econômica no Brasil em 2023. O mercado também divulgou no Boletim Focus aí a expectativa de crescimento do PIB para 2023, que subiu pela sexta semana seguida. Semana passada era de 0,64%. Essa semana eles divulgaram para 2023 um crescimento previsto em 0,70%. Apesar disso, para o ano que vem ainda está bem distante da meta que tinha sido estipulada pelo atual governo, um crescimento de 2,5% para 2023. Afinal, o que podemos esperar do novo governo eleito? Vamos falar sobre isso com o comentarista de economia da CNN, o Sérgio Vale. Sérgio, sempre muito bom te receber aqui no Item Mais. Bem-vindo. Grande prazer, Carol. Sérgio, a gente escuta muito dos economistas, dos analistas econômicos se referindo a programa de governo Lula, citando Lula 1, Lula 2 e o que esperar de Lula 3. O que diferenciou o programa de governo, quando a gente olha para a economia, do primeiro mandato de Lula para o segundo, e o que podemos esperar nesse terceiro mandato de Lula no Palácio do Planalto?
Esse é um ponto importante, Carol, porque de fato o Lula 1 foi diferente do Lula 2 do ponto de vista especialmente da responsabilidade fiscal, né? O Lula 1 foi um governo que teve essa preocupação logo de início, usou o superávit primário de forma correta naquele momento, a dívida começou a cair. O segundo mandato do Lula foi um mandato em que teve a grande recessão de 2008 e o governo começou a utilizar a política fiscal de uma forma muito exagerada, muito intensiva. Foi um momento que o BNDES começou a aparecer com força com recursos do Tesouro e foi naquele mandato, especialmente, que a política fiscal brasileira começou a piorar. Então, a expectativa toda que a gente tem hoje é o Lula 3 vai ser mais parecido com o Lula 1, mais responsável do ponto de vista fiscal, ou menos responsável do ponto de vista fiscal e mais parecido com o Lula 2. Até agora, o que a gente viu e ouviu, né, até com as escolhas muito preliminares de nomes, especialmente o Alckmin na coordenação da transição, dá uma ideia de que o Lula vai seguir mais o caminho do governo do primeiro mandato do que o segundo mandato, até porque há uma percepção dos riscos fiscais de fato que a gente tem hoje, um tamanho de dívida pública muito maior do que a gente tinha naquele momento, e o Lula 1, ele recebeu uma situação fiscal muito boa, apesar de na época ele ter falado que foi uma herança maldita, não foi uma herança bendita. Tinha um superávit primário de mais de 3% do PIB. Agora a gente está muito provavelmente entrando num déficit ano que vem de pelo menos 1% do PIB para começar a conversa. Então é um cenário que a gente, com os primeiros movimentos agora, dá a entender que talvez o Lula vai seguir o que ele foi no primeiro mandato e não no segundo. Você trouxe aqui umas indicações para seguirmos nossa conversa, Sérgio, a começar pelos nomes. Você citou ali Geraldo Alckmin, coordenando essa equipe de transição, mas a grande questão é, quando falamos de economia, quem será o ministro da Fazenda? Quem vai compor também a equipe econômica do futuro governo? Com relação ao Ministério da Fazenda, o quão importante é a definição do nome do comandante dessa pasta? Quais são aquelas características consideradas primordiais na escolha desse ministro? É um nome bastante importante e aqui fica um pouco de dúvida que caminho que o Lula vai seguir. Há uma ideia, na verdade é mais um desejo do mercado de que tenha um perfil totalmente técnico no Ministério da Fazenda. A gente já sabe que vai ter o desmembramento, né? A gente vai ter Ministério do Planejamento, vai voltar a ter Ministério da Indústria e Comércio, a gente vai ter que olhar também com cuidado quem vão ser os presidentes dos bancos públicos, BNDES, mas também da Petrobras, enfim, tem uma gama grande aí de pessoas que a gente precisa acompanhar, mas certamente o ministro da Fazenda tem um papel definidor de política econômica que é importante nessa trajetória. Eu tenho a impressão que nesses dois caminhos, alguém muito técnico e alguém com perfil político que montaria uma equipe técnica, talvez o Lula possa caminhar para esse lado como ele fez em 2003. Em 2003, ele teve o Palocci, né, que estava ali na equipe de transição e teve um papel extremamente importante naquele momento, porque ele fez esse papel político de ajudar no Congresso a aprovar o que precisava e tinha ali uma equipe totalmente técnica, de alta qualidade, que ajudava a montar a política e desenhar a política econômica que foi feita naquele momento. Eu tenho a impressão que o Lula pode caminhar para algo nesse sentido, né? Tem se falado muito, por exemplo, do Alexandre Padilha, que até de uma forma curiosa e sintomática também é médico, como era o Palocci, né? E se ele montar uma equipe técnica nos moldes do que a gente viu acontecer lá atrás em 2003, o mercado vai gostar, tem uma chance de você conseguir avançar com o que a gente precisa a partir do ano que vem na questão fiscal, e aí eu acho que a gente consegue encaminhar bem isso. Mas realmente, Carol, olhando pela frente aí, o nome mais importante que a gente precisa saber quem é o ministro da Fazenda, né? E aí se vai ter um perfil mais técnico ou mais político, e eu tenho a impressão, olhando o passado do Lula, que talvez seja mais político mesmo. E como ele vai conduzir a política fiscal, porque uma coisa é certa, né, Sérgio? Haverá um rombo. Teto de gastos não será cumprido. Já sabemos isso porque está nesse momento em discussão como o governo vai garantir o pagamento de R$600 do Auxílio Brasil no ano que vem. Há uma discussão, Sérgio, se será via PEC ou se será via crédito extraordinário. Na prática, o que muda? Qual que é a discussão que está em torno de como essa medida será colocada em prática? É uma discussão mais jurídica ou ela é mais econômica? Qual seria o caminho mais viável? Ela não deixa de ser uma discussão jurídica porque fica a ideia de que qual medida tem mais força em relação à outra, né? A PEC, por ser uma medida constitucional, uma emenda constitucional, com 2 votos na Câmara, 2 votos no Senado, em geral tem essa ideia de que vai ser uma proteção jurídica maior, né? Você vai diminuir muito a insegurança jurídica
política se você seguir por esse caminho da PEC. Então eu tenho a impressão que o governo vai fazer o esforço máximo possível para conseguir que seja por PEC e não por medida provisória, que tem suas fragilidades de ser uma eleição simples, né, uma votação simples na Câmara e no Senado, não protege necessariamente de outras restrições fiscais, como a regra de ouro, por exemplo. Então acho que a PEC tem aí uma segurança maior para o governo, que eu acho que no final vai ser o que ele vai acabar encaminhando aí nas próximas semanas. Agora tem que correr porque tem um prazo. A gente está falando de 2 votações com maioria qualificada na Câmara e no Senado para acontecer até metade de dezembro. A gente tem um pouco mais de um mês para ir, então não tem muito tempo para perder. E haja articulação política, né, Sérgio? São os desafios do governo eleito. O que a gente pode colocar como principal preocupação no campo da economia? A gente já consegue colocar ali o que tem que ser prioridade para Lula nesse próximo mandato? Eu creio que vai ser, infelizmente, na verdade tem sido assim há algum tempo já, a questão fiscal, né? Desde 2016, depois da crise fiscal que foi gerada ali no governo Dilma, né? E na verdade começou no segundo mandato do Lula, né? A gente está vendo um cenário fiscal que a gente ainda não conseguiu trazer totalmente sob controle. A questão que coloca mais dificuldade agora para 2023 é que tem um equilíbrio delicado entre o novo regime fiscal, que é a nova regra do teto, que vai vir aí pela frente, mais flexível do que essa regra do teto que a gente tem agora, mas ao mesmo tempo você tem um aumento de gasto, né, que é o famoso waiver fiscal para 2023, esse gasto adicional que vai ser colocado em termos de Auxílio Brasil, farmácia popular, aumento de salário de funcionalismo, plano de investimento, enfim, você tem uma quantidade grande de itens que o governo quer colocar no ano que vem que não cabe inteiramente na conta. Então o governo vai ter que escolher o que ele quer gastar no ano que vem e ao escolher o que ele quer gastar no ano que vem, vai precisar ter muito claro que, ao mesmo tempo, a gente vai ter que aperfeiçoar e ter uma regra fiscal que valha e que seja crível para os agentes de mercado e também para os políticos, né, para que eles sigam essa regra, diferente do que a gente viu acontecer nos últimos 3 anos, que consistentemente, insistentemente, a regra do teto foi burlada de 2020 para cá. Então, a gente chegou ao momento de que precisa, de fato, trocar essa regra que não está funcionando por uma outra que seja mais flexível do que a gente tem hoje, mas que seja crível para os agentes de mercado e para a classe política também, né? Precisa ter essa regra sendo seguida nos próximos anos, e a gente tem exemplos de países como o Chile, por exemplo, que tem uma regra fiscal que está aí durando 22 anos e é aceita pelo mercado, é aceita pela classe política. A gente precisa ter regras dessa forma, e não regras que a gente quebra o tempo inteiro, como o Brasil é campeão ao longo das últimas décadas. Esse equilíbrio é difícil e é o que o mercado vai estar olhando com bastante carinho, bastante cuidado. E aí um ponto final, né, Carol? Muitas vezes se pergunta, mas por que o mercado é tão importante? Por que tem que dar tanto espaço para o mercado? Porque simplesmente, se essa questão fiscal não for bem equacionada, a gente vai ver o mercado ficar desconfiando do que vai ser a política fiscal brasileira no futuro, e aí as consequências vão ser muito negativas. Uma delas, taxa de câmbio vai depreciar com mais força. Ela está em torno de R$5, a gente viria essa taxa de câmbio, por exemplo, para 5,50, 6, se você não tiver um regime fiscal bem equacionado pela frente. Consequentemente, a gente poderia ter mais inflação, taxa de juros levaria mais tempo para cair e o crescimento seria mais baixo. Então, não é simplesmente porque o mercado deseja, porque as reações seriam muito negativas no geral se a gente não seguir um equilíbrio fiscal importante a partir do ano que vem. Então, esse é o ponto, infelizmente, que a gente está agora. Sérgio Vale, sempre um prazer. Mais uma vez, obrigada. E até uma próxima, Sérgio. Prazer foi meu, Carol. Até a próxima. A vitória de Lula nas eleições presidenciais e os primeiros movimentos do governo eleito, de olho no orçamento do ano que vem, têm sido acompanhados pelo mercado financeiro. Investidores já sinalizaram que esperam contrapartida do próximo governo que demonstre preocupação com o equilíbrio das contas públicas. O Estado brasileiro, ele se financia com impostos, cobrança de impostos ou com endividamento público. No Brasil, essas duas fontes já estão no limite, né? A carga tributária brasileira já é muito alta e o endividamento do setor público brasileiro também é muito alto. Comparado a quê? Comparado aos emergentes, comparado ao perfil da economia brasileira, ao tamanho que somos e representamos, ao tamanho, a força de crescimento da economia brasileira. Então, não é um número que sai da cabeça de ninguém, é uma conta que precisa levar em consideração a capacidade de crescer por
portanto, de gerar impostos, porque quando o PIB cresce, os impostos recolhidos também aumentam, é o que a gente está vendo, por exemplo, nesse ano. Então, é preciso haver uma fonte de financiamento para o Estado que seja uma fonte de equilíbrio da economia. Para isso funcionar, o equilíbrio precisa estar também nas despesas. Então, se há uma despesa que consome muito mais ou que é muito maior do que a receita, o endividamento vai crescer. Afinal, o que está nas mãos da equipe de transição que pode amenizar a percepção de risco sobre as contas públicas no Brasil? Vamos falar sobre isso com ele, que há tempos não aparecia por aqui, Fernando Nakagawa, analista de economia aqui da CNN, diretor do CNN Brasil Business. E ele está de volta depois de muito tempo longe, Nakagawa. Não fala assim. É assim, a gente cobra, ele tá se desdobrando em vários programas aqui da casa, no Soft, e aí sobra um tempinho, ele passa aqui no Item Mais. Bem, obrigada, Tanaka, bem-vindo. É sempre muito bom estar aqui. Isso daí é intriga da oposição, viu, gente? A Carol aqui, a líder da oposição, a minha pessoa, fica falando essas coisas aqui na firma. É isso. Puxei o Naka pelo braço, trouxe aqui pro Item Mais pra gente falar um pouco da economia. O que a gente pode esperar diante desse governo eleito? Novo presidente, Naka. E assim que saiu esse resultado da urna, a reação do mercado foi super positiva. Foi inclusive destaque aqui na nossa programação, como foi o dia seguinte ao segundo turno das eleições. E agora? Qual que é a leitura que o mercado faz, Naka? Esse movimento positivo, ele continua? O que o mercado espera de Lula na presidência? Carol, eu acho que dá pra gente fazer um recorte em 2 momentos. O primeiro momento foi a primeira semana. A primeira semana foi, numa situação normal, usaria o termo lua de mel, mas eu acho que não dá para usar lua de mel nesse caso. Foi uma semana de alívio, de observação de que as coisas estavam andando e caminhando de maneira adequada. Do ponto de vista da disputa eleitoral, não houve questionamento, os protestos que aconteceram ali nas estradas foram observados, perderam força ao longo dos dias. Ao fim e ao cabo, a semana terminou de uma maneira positiva, com o mercado financeiro se reposicionando para o que deve ser o novo governo de Lula. E com a crença, com a expectativa de que este novo governo pode ter um comportamento, uma estratégia, um plano econômico, um plano fiscal responsável, ou seja, controlando as contas públicas, não sendo gastador, gastando um monte de dinheiro, fazendo dívida pública. Então, a crença de que este governo eleito pode ser fiscalmente responsável, mas a observação e o alívio com a disputa eleitoral ali terminando de uma maneira pacífica, sem nenhuma confusão, efetivamente, mas com um cenário externo que também foi positivo, notícias boas da China, dos Estados Unidos, tudo isso fez com que a primeira semana do governo Lula terminasse positivamente no mercado. A bolsa subiu mais de 3% e o dólar caiu quase 5%. Então foram sinais positivos. Mas agora, nesta segunda semana, o tom mudou um pouquinho, a chavinha mudou e o mercado parece que está mais ansioso. Quer detalhes de nomes, de planos, medidas, o que vai ser feito. Porque o governo está discutindo, o mundo político discute muito quanto gastar a mais. Mas o mercado também entende que é importante discutir como você vai fazer uma contrapartida a isso. Vai ter reformas sendo proposta? Vai ter um novo marco fiscal? E nada disso foi discutido até agora. A discussão está em torno, Naka, de uma PEC de transição, prevendo um Auxílio Brasil de R$600 agora em 2023 e de olho no orçamento para o ano que vem. A questão, Naka, é o teto de gastos, que já vinha sendo furado, mas que agora já está mais do que claro que não será cumprido. De quanto será esse rombo, Naka? E até quanto que o mercado entende como aceitável? Neste momento, a gente está... Quando você conversa com os economistas, todo mundo tem uma planilha no computador, um arquivo de Excel, com as possibilidades desta situação, deste waiver, que o mercado financeiro chama, né? Que é a licença para gastar no ano que vem. E os números partem de alguns pressupostos. Então, uma das grandes promessas do então candidato, agora eleito, Lula, foi a manutenção do Auxílio Brasil em R$600 no ano que vem. As diretrizes do orçamento não prevêem isso, prevêem R$405 por beneficiário, mais o pagamento adicional de R$150 para cada criança até 6 anos. Essa medida, né, relacionada ao Auxílio Brasil, Carol, custa para os cofres públicos quase R$70 bilhões. Então a gente já parte dessa conta de R$70 bilhões. Diante disso, muitos economistas acham razoável, entre aspas, ou palatável, alguma cifra próxima de 100 bilhões de reais. 100 bilhões com B de Brasil.
Mas o que a gente tem ouvido no mundo político são cifras muito maiores, né? Algumas chegando bem perto de 200 bilhões de reais. Isso gera uma certa apreensão no mundo do econômico. Fica a percepção de que o novo governo vem com muita vontade de gastar. Ok, o mercado tá topando permitir ou embarcar nessa ideia de que vamos gastar mais no primeiro ano, mas há um temor de que é preciso ao mesmo tempo sinalizar que isto é uma coisa deste momento e que a partir de 2024 as contas voltam aos trilhos com a adoção de alguma medida. Então, ou com a aprovação de reforma, ou com a adoção de um marco fiscal mais firme, isso tudo levaria os gastos públicos para um caminho mais adequado. Só que, como a gente estava falando agora, né? A discussão só está concentrada no gastar, não está sendo observada a discussão sobre a contrapartida. Isso tudo é um problema. Agora, você que está ouvindo a gente pode estar se perguntando, mas por que o mercado financeiro tem a ver com o quanto o governo vai gastar no ano que vem? Por uma característica muito importante. O governo brasileiro, assim como vários outros praticamente do mundo todo, termina ano após ano com as contas no vermelho, com déficit. E quem financia, quem empresta dinheiro para esse governo fechar as contas, pagar tudo que precisa ser pago, é o mercado financeiro. Então, quando você, que tem uma graninha lá no Tesouro Direto, bota lá R$500 no Tesouro Direto, ou você investe num fundo DI, de investimento, você está colocando o seu dinheiro no mercado financeiro, esse dinheiro vai financiar o governo. E, por isso, o mercado financeiro está tão em cima dessa discussão, porque, ao fim e ao cabo, é o mercado financeiro que financia o governo. E se o governo não tem cuidado com as contas públicas, quer dizer, ou pode sinalizar que lá na frente ele não vai conseguir pagar. Essa é a grande preocupação do mercado financeiro. Por isso, eles cobram tanto uma disciplina nas contas públicas. Naka, o que também mexe bastante com as contas públicas são os combustíveis. Há, nesse momento, uma isenção do ICMS sobre combustíveis que termina agora, no dia 31 de dezembro. Não sabemos ainda o que vai acontecer. Caso essa isenção não se mantenha, o que a gente pode esperar em termos de impacto para os valores dos combustíveis? É um impacto tão grande a ponto de aumentar as preocupações em torno da inflação? Sim, esse é um aspecto importante que pouca gente está falando sobre. Essa tributação menor dos combustíveis termina, então, quando este ano acabar. E se a gente voltar para a situação anterior, não dá para fazer uma conta simples, porque cada estado tinha uma alíquota diferente para cada combustível diferente, mas só para a gente ter uma ideia, assim, no estado de São Paulo, quando esta alíquota nova foi adotada, o preço do diesel caiu 48 centavos. Então você pode imaginar agora o sinal oposto, um aumento de quase 50 centavos no preço no litro do diesel. Então o impacto é bastante expressivo, tem impacto na inflação sim, e não é barato isso tudo. Se o governo quiser manter essa desoneração por mais um ano, vão ser outros 54 bilhões de reais. É basicamente um novo Auxílio Brasil de R$600. Então as contas todas, infelizmente, estão tudo na casa do bilhão, com um monte de zerinho aí. É difícil e o governo está nesse momento debruçado sobre os números para escolher o que ele vai botar nessa conta. Pois é, eu falei aqui de inflação, Naka, a gente falou aqui das questões sociais. Qual que é nesse momento o principal desafio para esse governo eleito quando a gente fala de economia? Acho que nesse momento, Carol, não é a primeira reação, que é nisso que o governo e o mundo político está muito focado, né? Qual será a resposta a ser dada para os eleitores, especialmente para os brasileiros que estão numa situação mais vulnerável? Eles precisam de uma resposta rápida, eles precisam da continuidade dos programas sociais, de apoio a essas famílias. Então, o mundo político está muito debruçado sobre isso. Mas para o mundo da economia, é a resposta seguinte, é a medida seguinte que mais importa. Hoje, o Brasil precisa dar um sinal de como ele vai conseguir ter as contas de uma maneira minimamente controladas, assim, sem que haja aumento dos gastos públicos de forma descontrolada, aumento da dívida pública de forma descontrolada. Esta é a sinalização que o mundo da economia mais aguarda. Então, sim, a compreensão de que a primeira resposta do governo eleito será social, o que é necessário, e nisso ninguém discute isso no mundo da economia, mas, ao mesmo tempo, o mundo da economia entende que o governo precisa dar uma indicação sobre como serão os anos seguintes, o dali para frente. Como é que o governo vai conseguir pagar essa conta e como que vai conseguir financiar essa conta. Então é por isso que o mercado financeiro está ficando cada vez mais ansioso, porque a discussão toda, tudo bem, só tem uma semana e alguns dias de governo eleito, mas a discussão toda ainda está na esfera do gastar, e o mercado financeiro quer o outro lado dessa página, que é o como pagar.
Fernando Nakagawa. Obrigada, Naka, por essa conversa. É claro que os desafios são muitos e a gente vai seguir monitorando e contando com a tua ajuda, Naka. Muito bem, Obrigada. sou sempre na minha mesa ali, é só me chamar. Eu te puxo. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. E tem mais de hoje, fica por aqui. Claro, seguiremos acompanhando os passos do governo eleito aqui no Brasil. A gente volta a se encontrar amanhã com outro assunto. Até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Roberto Rudinei. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.